Olá pessoal, no vídeo de hoje eu escolhi duas ações do agro brasileiro para diversificar a sua carteira de investimentos de longo prazo. Vale muito a pena você aprender, você estudar um pouquinho sobre essas empresas, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo. Algo que todo mundo me pergunta, né, por que eu tenho que ter agro na minha carteira? A minha carteira já é diversificada, eu tenho indústrias, eu tenho mineração, eu tenho banco, eu tenho seguradora, eu tenho empresas comerciais. Para que ter agro? Cara, simplesmente para aumentar a sua diversificação, né? Para aumentar a resiliência da sua carteira em relação à baixa performance dos outros setores. O agro, ele pode funcionar como um amortecedor na volatilidade da sua carteira no longo prazo. E isso decorre pela característica sensacional dos produtos agrícolas. Os produtos agrícolas, né, eles possuem demanda inelástica. E o que é isso? Voltando lá às aulas de economia do primeiro período, né? Demanda inelástica, produto inelástico são aqueles produtos na qual, quando você altera o preço para cima ou para baixo, a quantidade demandada praticamente não altera, né? Mas por que isso acontece? Basicamente porque o agro produz produtos alimentícios e é muito difícil você substituir o alimento, né? Dentro de cada família, você pode até substituir, você pode trocar o óleo de soja pelo óleo de girassol, você pode trocar a carne pela soja, mas no geral você não tem como parar de comer, né? Você pode diminuir o consumo, mas você vai precisar se alimentar, beleza? A comida, ela é insubstituível e é por isso que o agro tem uma força muito forte. Além disso, pessoal, vamos ver, o agro ele é um segmento totalmente descorrelacionado com o PIB. Lógico que quando o PIB anda bem, ele vai andar bem também. Agora, e o inverso? Às vezes isso não acontece. Vamos lá, 2020, por exemplo. O que aconteceu em 2020 de muito importante? Nesse ano foi o auge da Covid. E em 2020, o PIB brasileiro mergulhou 3,2% negativo. Já o agro, naquele ano, subiu 2%. Em 2023, por exemplo, o PIB brasileiro subiu 3%. Né? E aí o agro viu que o PIB brasileiro subiu e ele multiplicou por 5, ele cresceu 15%. Agora, cara, em 2025, o agro já subiu 12%. E eu estou falando somente do crescimento dos 6 primeiros meses do ano, tá? Gente, não tem como você ficar fora do agro. Se até agora eu já não te convenci, agora eu vou te convencer, beleza? O agro é responsável por praticamente 25% do PIB brasileiro. É claro que quando a gente pega só a lavoura, só a pecuária, a participação dessas atividades isoladas é mais ou menos 6, 7% do PIB. Só que o que acontece? O agro, a lavoura e a pecuária, ela demanda outros serviços. Ela demanda a indústria de transformação, a estocagem, a logística, o comércio, serviços, prestação de serviços. E aí, cara, quando a gente considera todos esses serviços e esses setores acessórios para o agro se viabilizar, nós temos uma participação de 25%. É muita coisa. Além disso, pessoal, o agro hoje é totalmente diferente do agro de 20, 30 anos atrás. Hoje no Brasil, nós estamos vivendo a época dos drones, do Big Data, dos grandes bancos de dados de informação, da biotecnologia, né, da automação. E isso traz ganhos de produtividade que são exponenciais. É por isso, cara, que tu tem que ter um pouquinho de agro na sua carteira, beleza? E a primeira empresa, pessoal, que nós vamos falar um pouquinho dela hoje é a Soja 3, a Boa Safra Sementes. A Soja 3 é uma empresa brasileira do setor do agronegócio e ela é especializada na produção e comercialização de sementes de soja, beleza? Ela fez seu IPO lá pelos idos de 2021 e em 2024 ela fez um follow-on.
follow-on primário. E nesse momento é importante a gente salientar que praticamente 1/3 das ações desse follow-on foram adquiridas pelos próprios sócios. Então, nesse momento, é importante ficar claro que se os próprios sócios acreditam no negócio, é importante a gente já levantar a orelha, né? Ficar esperto, né? Isso é um sinalizador muito interessante, beleza? Pessoal, eu já falei da força do agro, mas nunca é demais lembrar que, na média, o agro cresce 6% ao ano. Só que esse setor de sementes, pessoal, ele cresce mais ou menos 9% ao ano, beleza? Agora, a boa safra sementes, se a gente pegar a taxa média de crescimento do faturamento dos últimos 5 anos, nós vamos encontrar incríveis 30%, né? Então o agro cresce 6%, setor de sementes cresce 9%, a boa safra cresce 30% ao ano. Pessoal, em 2014, a boa safra sementes tinha uma capacidade de produção de 24 mil Big Bags. Big Bags são aqueles sacões de soja, se você entrar na internet que você vai ver a forma como esse material ele é armazenado, né? Agora, em 2024, a capacidade de produção passou para 280 mil. Saiu de 24, foi para 280, né? É muito crescimento, é muita coisa. A boa safra sementes, ela tem 8% do mercado. O market share da boa safra é de 8% do mercado. Então, 8% de toda a soja que é produzida no Brasil é da boa safra sementes, né? Mas ela está tentando diversificar um pouquinho a sua cultura. É claro que uma empresa que tem o nome de Boa Safra Sementes, Soja 3, né? É de se esperar que o carro-chefe seja soja, né? Mas ela está investindo também no milho e tem um plano de negócios para que, a partir de 2027, o milho consiga atingir aí a cifra de 20, 25% do faturamento da empresa. E o mercado? Como anda o mercado de soja no Brasil e no mundo? O Brasil é o maior produtor mundial de soja. Praticamente 40% de toda a soja que é produzida no mundo, ela vem do Brasil. E aí o que acontece? A soja 3, ela tem 8% da produção brasileira, né? Então, pessoal, comprar soja 3 é se posicionar junto a um player, junto a um fabricante que é responsável por aproximadamente 3,2, 3,3% da oferta mundial de soja, beleza? Por outro lado, pessoal, quando a gente olha o lado da demanda, nós percebemos que o país que mais compra soja no mundo é a China. E essa soja, ela tem dois destinos basicamente. Ou ela vai para a produção do óleo de soja, eles esmagam a soja para tirar o óleo de soja, ou ela vai para a fabricação de ração animal. Ração para porco, ração para peixe, esse tipo de coisa. O que acontece, pessoal? A China está do outro lado do mundo, né? Soja é um produto que tem uma cubagem grande, tem um peso muito grande. O custo do transporte, ele é caro, né? E o que acontece? A nossa soja, a soja brasileira, ela tem um percentual de proteína maior e ela tem um percentual de gordura maior do que a soja americana. Os Estados Unidos é o segundo maior produtor de soja do mundo. Mas a nossa soja ela tem mais qualidade, tanto a nível de gordura quanto a nível de proteína. O que acontece? O chinês ele prefere a nossa soja, né? Porque como a nossa soja ela é mais rica em proteína e em gordura, precisa importar menos quantitativo para alimentar a mesma quantidade de animais lá no outro lado do mundo, na China, para fabricar a mesma quantidade de ração, beleza? O que acontece? Além disso, no Brasil, né, esse ano passou a vigorar aí uma nova lei do biodiesel, né? A partir de agosto desse ano de 2025, a gente está acrescentando mais ou menos 15% de biodiesel no nosso diesel, né? E vai aumentando de forma gradual até chegar aos 20 pontos percentuais, né? E aí de onde que vem esse biodiesel? Esse biodiesel vem da soja. Então, pessoal, a soja tem demanda certa, quer seja no Brasil, né, no biodiesel, quer seja no mercado internacional, preferencialmente na China, que gosta muito da nossa soja. E por outro lado, você tem a soja 3, que é responsável por praticamente 3,2, 3,3% da oferta mundial de soja.
Em relação aos aspectos financeiros, eu vejo uma boa safra sementes muito robusta sob o ponto de vista de estrutura de capital, ok? Ela tem um capital de giro estimado aí em mais ou menos 1,8 bilhão de reais, tem uma necessidade de capital de giro estimada em 1 bilhão e tem um saldo de tesouraria robusto. São 800 milhões de reais para dar liquidez para a empresa. Cara, o negócio é o seguinte, a Boa Safra Sementes tem dívida líquida negativa, ou seja, se ela pegar o dinheiro que ela tem em caixa e aplicações financeiras, ela paga os poucos empréstimos que a empresa tem de curto prazo e ainda sobra 160 milhões de reais. A Boa Safra Sementes, ela tem uma geração de caixa forte, ela tem um EBIT na faixa aí dos seus 12% e o lucro líquido na faixa de 9%. É uma empresa que, como ela não está endividada, não tem despesa financeira, né? Então, ou seja, a diferença entre o EBIT e o lucro líquido é muito pouco. Comprar Boa Safra Sementes é apostar numa empresa que deve faturar, né, algo em torno de 1,8, 2 bilhões de reais anuais. É um faturamento pequeno, eu tenho que confessar isso, mas é um faturamento que permite uma margem de lucro líquido boa na faixa dos 9%, né? 160 milhões de reais. É uma empresa de crescimento, tá, pessoal? Não compra Boa Safra Sementes pensando em dividendos. O negócio dela é crescer, é dominar mais o mercado de soja no Brasil. Pessoal, esse aqui é o gráfico do preço da soja, tá? E eu peguei um universo aqui de 2015 até 2025, tá? Hoje, né, o preço da soja está em torno de $1.000 o bushel, né? É mais ou menos $1.000 para cada 2,7 toneladas. E esse preço, cara, é realmente o preço que era pago aí no início da década, né? De 2015 a 2019, o preço da soja estava nessa faixa aqui de congestão, aqui, encaixotada aqui na faixa dos $1.000. Com a Covid o preço subiu, chegou a bater os $1.600, $1.700 e agora de 2024 para cá está na faixa dos $1.000 a cada 2,7 toneladas, né? Ou seja, nós estamos vendendo hoje soja no mercado internacional aos mesmos preços de 2015, 16, 17, 18, beleza? E nesse gráfico aqui, pessoal, que eu vou mostrar agora, ele mostra a correlação entre o preço da soja e o preço da ação soja 3, ok? O verdinho é a cotação do preço internacional da soja, beleza? E o vermelhinho é o preço da ação da soja 3, né? Então a gente dá para perceber que de 2024 para cá, tanto o preço da ação da soja 3 quanto o preço da soja, né, da commodity, ele está aqui congestionado, ele está numa fase aqui de acumulação de forças, né? Como diria aí os analistas técnicos, né? Então, assim, é de se esperar que tenha algum movimento, né? Eu não acredito que o preço da soja vai diminuir, né? Porque esse gráfico ele já mostra para gente que está o preço da soja atualmente está numa resistência, aliás, num suporte muito grande aqui na faixa dos $1.000, né? Então talvez aumente. Então, investir em soja 3 é apostar para que lado que a cotação da commodity da soja vai, beleza? Então vamos lá, pessoal. A minha segunda opção no agro brasileiro é a Kepler Weber, né? E aí, nesse momento, você deve estar assim, ah, não, Igor, para, a Kepler não é uma empresa do agro, né? Ô, gente, assim, o que separa uma empresa do agro de uma empresa que não é do agro é uma linha muito tênue, né? De fato, a Kepler ela não mexe na comercialização, na produção de grãos e bois. De fato, não. Mas ela é uma empresa que produz equipamentos, ela é uma empresa que presta serviço para o agro, beleza? Deixa eu defender a minha tese, aí depois você briga comigo, combinado? Então, a Kepler ela é uma empresa centenária, fundada em 1925. Lá se vão 100 anos, né, pessoal? E é uma empresa que tem um capital listado na Bolsa de Valores desde 1990. É a mais antiga empresa com atividade ligada ao agro brasileiro. Algo que eu gosto muito da Kepler é a taxa de crescimento do faturamento. É uma empresa que cresce 21% ao ano. Ao menos esse é o percentual que ela entregou, a taxa média de crescimento dos últimos 5 anos, ok? Mas quais são os negócios que a Kepler atua, né? Em primeiro lugar, ela fabrica silos, né? Armazenagem de grãos. Ela fabrica aquelas correias transportadoras
para movimentar o grão de um ponto ao outro. E é por isso que ela tem uma penetração muito grande também, além do campo, nos portos e terminais, né? Para fazer a carga e descarga dos navios. São as correias transportadoras. Além disso, pessoal, ela produz também, ela tem capacidade de implantar indústrias de óleo, indústrias de etanol, ela tem arrozeira, ela mexe com moinho, sementeira, esse tipo de coisa. Hoje em dia, ela ganha muito dinheiro com a manutenção e reparos, a prestação de serviço, o fornecimento de peças para substituição, ok? Como ela tem 40% de market share, né? Ou seja, ela já tem muitas plantas industriais espalhadas no Brasil, muitos silos, né? Então surge de uma forma muito natural a questão da prestação de serviço. Agora, ela também está olhando para o futuro, né? E hoje ela tem alguns segmentos que eu acho bem interessantes. Ela está começando a desenvolver o segmento de aluguel de silos, né? E para isso ela está desenvolvendo um fundo imobiliário, né, para fazer captação de recursos para conseguir fazer locação de silos. Isso é um negócio interessante porque ao mesmo tempo que ela fomenta a sua própria indústria, ela vai conseguir aluguel, né? Vai repassar uma parte para o fundo, vai ficar com a outra parte e além disso ela consegue oferir também receita com manutenção e prestação de serviços, né? Recentemente, pessoal, ela comprou 50% de uma empresa chamada Procer. Essa empresa de Procer é basicamente uma empresa de automação, automação industrial de silos, né? Então tem aqueles termômetros, tem alguns sensores que avaliam qual é a temperatura, qual é a umidade, e aí dá para o fazendeiro, o produtor rural fazer os ajustes necessários para manter a qualidade da produção, beleza? Isso é interessante e a questão da Procer é que ela é de fácil replicagem, né? Então essa tecnologia que a Procer tem, ela pode ser replicada nos silos que a Weber já construiu e que estão em utilização aí no Brasil inteiro, né? Além disso, né, o que ela tem? Como ela tem acesso a um banco de dados enorme sobre os produtores brasileiros, né, de grãos, então ela tem aí uma oportunidade de fornecer seguros, fazer um estreitamento entre quem quer comprar e quem quer vender algum tipo de grão. Então existe aí um potencial de comercialização muito grande nesse negócio. Seria conectar os agricultores uns aos outros, beleza? É uma empresa que tem um free float aí na faixa dos 70%, cara. E uma informação importante, principalmente para aqueles que gostam de dividendos, né? A Kepler é uma empresa que depois da Covid tem pago bons dividendos aí na faixa dos 8, 9 pontos percentuais. São dividendos relevantes, beleza? Em relação à situação econômico-financeira, pessoal, nós vemos uma Kepler forte, ok? Ela tem um capital de giro estimado aí mais ou menos 500 milhões de reais, tem uma necessidade de capital de giro positiva, né? O que é normal por ser uma empresa do segmento industrial, né? Essa necessidade está estimada em algo em torno de 200 milhões e a diferença, pessoal, entre o capital de giro de 500 e a necessidade de capital de giro de 200 é um saldo de tesouraria robusto de algo em torno de 300 milhões de reais. É uma empresa muito bem resolvida sob o ponto de vista do seu perfil financeiro, ok? E isso nós conseguimos constatar também quando nós analisamos a dívida líquida da empresa. É uma empresa que tem dívida líquida negativa, estimada aí nos seus 100 milhões de reais. Ou seja, se ela pegar o seu dinheiro que ela tem no caixa, nas aplicações financeiras de curto prazo, ela quita todos os seus empréstimos de curto e longo prazo e ainda sobra um dinheirinho, ok? É uma empresa que tem um faturamento estimado aí na faixa de 1,6, 1,7, 1,8 bilhão de reais. Tá certo, pessoal. O grande ponto de atenção da Kepler nos últimos anos é a questão do faturamento. Em 2022, a empresa faturou algo em torno de 1,8 bilhão de reais. Em 2023, 1,5. Em 2024, 1,6. Então é uma empresa que nesses últimos 3 anos está andando mais ou menos que de lado em relação a faturamento, tá? O grande acréscimo de faturamento aconteceu entre 2020 e 2021, quando a empresa cresceu praticamente 100%, né? E é por isso que o mercado tem batido nela bastante, né? Ao meu ver, aí, essa estabilidade no faturamento tem trazido algum desconforto aí para os investidores. Mas, pessoal, mesmo assim é uma empresa que entrega resultados robustos, ok? É uma empresa que vai te entregar um EBIT aí na faixa dos seus 18%, né, e vai te entregar, cara, um lucro líquido beirando aí os 13%, tá?
Então é uma empresa lucrativa, bem administrada, sob o ponto de vista de estrutura de capital, sob o ponto de vista operacional, sem dívida líquida, bem resolvida, que tem um market share de 40% nesse mercado, que tem produtos muito importantes para escoar, para armazenar a produção brasileira, e é por isso que eu considero essa empresa como uma empresa do agro, porque o índice de correlação com ela com o agro é total, né? Ela fabrica predominantemente silos, correias transportadoras, né? E instalações industriais para processamento, para agregar valor aos produtos industriais, aos produtos agrícolas, né? Beleza? Então é por isso que, para mim, a Kepler é uma empresa do agro e de muito boa qualidade econômico-financeira. Então, pessoal, tanto a Soja 3 quanto a Kepler são empresas do agro. E todas as duas empresas fazem parte da minha carteira de investidor, né? Eu não estou recomendando investimento, eu estou contando para vocês qual é a minha carteira, né? Aos pouquinhos eu estou contando. Quem já conhece o canal já está mapeando aí todas as empresas que eu tenho. E eu mostro para vocês qual é a minha tese de investimento. Esse vídeo, ele é resumidão, né, cara? Porque é um vídeo aí de vai bater no máximo 20 minutos para falar de duas empresas, é praticamente impossível. O que eu recomendo? Eu vou deixar no final desse vídeo 2 tags. Um tag com o link de um vídeo que eu fiz sobre a Kepler e um tag de um vídeo que eu fiz sobre a Soja 3. São vídeos mais completos, que falam sobre a estrutura financeira completa da empresa, falam um pouquinho sobre o negócio, sobre tendências de mercado. São vídeos mais completos. O objetivo desse vídeo é mais resumidão e fazer um link, né, para aqueles que querem entender mais do case da Soja 3, entender mais do case da Kepler, né, fazer um link para que vocês consigam ter acesso a informações de qualidade, né? Cara, eu gosto muito das duas empresas, né? Compensa comprar? Compensa comprar no preço certo, como toda ação, né? Hoje eu estou comprando tanto soja quanto Kepler, tá? Eu estou aumentando a minha posição nessas duas empresas, mas eu tenho um manejo de risco, né? Essas duas empresas, no total, elas não podem ultrapassar o meu percentual de 9%, ok? São empresas interessantes que vão me trazer menos volatilidade da carteira no longo prazo, embora, né, são empresas cíclicas, né, que no curto prazo possam propiciar algumas estilingadas, algumas possibilidades de entrada e saída, né? E aí, meus amigos, vocês gostaram desse vídeo? Eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês, né? Estou compartilhando a minha tese de investimento com vocês. Cara, estuda. Esse é o melhor caminho para você ter sucesso com renda variável. Estuda, não acredite naquilo que as pessoas falam, nem no que eu falo, tá? Porque às vezes o que eu falo pode estar errado. É a minha análise, né? Eu posso ter certeza disso, que é a minha análise totalmente isenta. Beleza? Estudem e comprem ações no preço certo. Nada de comprar ação cara. Preço importa e importa muito, viu, meus amigos? Beleza? Muito obrigado, meus amigos. Bons investimentos. Vou deixar 2 tagzinhos aqui para vocês assistirem os vídeos complementares. E, principalmente, fiquem com Deus.